Utilizando o Complete Anatomy, nós veremos a região anterior do pescoço ou trígono anterior do pescoço. Tem diversas delimitações para serem feitas e vamos iniciar as divisões. Primeiro é dividir esse trígono anterior do pescoço. Qual que é o limite do trígono anterior do pescoço? Bom, o trígono anterior do pescoço ele é delimitado pelo músculo esternocleidomastoide, posteriormente. Então aqui o músculo esternocleidomastoide vai formar o limite posterior desse trígono. O limite superior desse trígono é o ramo, é a margem inferior da mandíbula. E o limite anterior é uma linha imaginária, a linha mediana. A linha mediana vai formar o limite mais anterior, linha mediana. Quer dizer que da linha mediana para o outro lado tem o outro trígono anterior do pescoço. Essa área é uma área com diversas estruturas e ela pode ser subdividida em regiões triangulares menores. Eu vou fazer essa divisão e vou citar as estruturas que são mais relevantes em cada uma delas. Então, voltando, o trígono anterior do pescoço, posteriormente o esternocleidomastoide, superiormente a margem inferior da mandíbula e anteriormente a linha média. E agora nós podemos navegar pelos trígonos menores, né? Quais são esses trígonos menores? Vamos começar com um trígono que é mais simples no quesito de limite e até mesmo conteúdo, que é o trígono chamado submentual. O trígono submentual, ele é delimitado, né, pelo ocioide aqui, o ocioide, e pelos ventres anteriores do músculo digástrico. Então, esse músculo aqui é o músculo digástrico, estou tracejando em azul. É um trígono ímpar, não tem dos dois lados, né? Então, o ventre anterior do digástrico direito e esquerdo, formando os limites laterais, e o limite posterior, o ocioide. Essa região toda é o chamado trígono submentual. É o menor dos trígonos e acaba aí não tendo tanta relevância por isso que nós estamos fazendo aqui de descrição. Então, aqui ficou marcado o trígono submentual. Vou virar aqui ao lado para estudarmos um outro trígono, que é chamado de trígono submandibular. Então, vou marcar aqui trígono submandibular. O trígono submandibular, ele é delimitado superiormente pela mandíbula aqui, ó. Superiormente pela mandíbula. Vou pintar aqui para ficar destacado, superiormente pela mandíbula. E inferiormente, quem delimita é o ventre anterior do músculo digástrico, e o ventre posterior do músculo digástrico. Então, o ventre posterior do músculo digástrico. Aqui tem junto o músculo estiloióideo. O músculo estiloióideo está junto. Então, o ventre posterior do digástrico. Essa área entre a margem inferior da mandíbula, acima, o ventre anterior do digástrico e o ventre posterior do digástrico, essa área triangular é justamente o trígono, chamado trígono submandibular, que eu estou observando nessa região. Qual que é o conteúdo desse trígono? Bom, nós podemos ver dois vasos sanguíneos. A artéria facial passa pelo trígono antes de alcançar a face, e a veia facial vem da face e atravessa essa região triangular. Um outro conteúdo, né, uma estrutura que forma o conteúdo, é a glândula, denominada de glândula submandibular,
que é uma glândula salivar. Nós observamos também um nervo aqui, cruzando esse trígono, que é o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso é o 12º par de nervo craniano. Ele tem como destino a língua, então ele vai passar dessa parte superficial, vai atravessar entre esse músculo, que é o músculo hioglosso, e o miloióideo, que está aqui entre o hioglosso e o miloióideo. O nervo hipoglosso vai atravessar para estimular a musculatura da língua. Então, é um nervo motor para a movimentação da língua. Essas são as principais estruturas dessa região. Faltam 2 trígonos. Agora eu vou fazer vou girar para ficar mais fácil de observar. E aí nós temos uma região triangular aqui, ó, delimitada. Vamos usar esse músculo que é o omoioide. O omoioide vai fazer parte aí de um dos limites. A mandíbula e o músculo externo cleidomastoide. Então vamos marcar aqui as estruturas. Vou pegar uma cor que consiga destacar. O músculo omoioide, o músculo externo cleidomastoide. E aqui debaixo da mandíbula eu vou virar para a gente pegar o outro limite dele, que é o próprio músculo digástrico, só que é o ventre posterior do digástrico. Então vamos pegar aqui o ventre posterior do digástrico. Ele vai delimitar junto essa região, né, triangular. Então, esse trígono tem um nome, chama trígono carotídeo. Carotídeo, evidentemente porque nós encontramos a carótida aí, não só ela. Quem delimita o trígono carotídeo? O ventre posterior do digástrico acima, o músculo omoioide anteriormente e o músculo esternocleidomastoide posteriormente. Esse é o limite do trígono carotídeo. O que nós temos de conteúdo nesse trígono carotídeo? Bom, já dá para observar que a artéria facial está invadindo esse trígono carotídeo, a veia também, passando, sim, são tributárias da veia jugular ou são ramos da carótida. Como são muitos ramos e esse vídeo tem como a premissa aí de apresentar essas regiões, vamos ver o que é mais importante. Nesse trígono carotídeo eu tenho a passagem do nervo hipoglosso, Vou remover o músculo esternocleidomastoide aqui para fazer um estudo melhor. E abaixo, né, profundo ao esternocleidomastoide, nós encontramos um feixe vásculo nervoso do pescoço. Um zoom não tão grande assim, tá bom? E aqui nós encontramos quem? Se eu partir de lateral em direção à medial, ó, lateralmente, veia jugular interna, medialmente a ela, artéria carótida comum. Significa, por exemplo, se eu estiver vendo numa ultrassonografia de pescoço, eu vou ver o músculo esternocleidomastoide, abaixo dele eu vou ver a veia jugular externa e abaixo, né, medialmente, a artéria carótida comum. E se a gente observar entre os dois, mais na parte posterior, mas entre os dois, ó, deixa eu pegar aqui e virar, entre os dois, ó, entre a artéria carótida comum e a veia jugular interna, entre eles eu tenho um nervo, e esse nervo é chamado de nervo acessório não. Esse nervo que passa é o nervo vago. O nervo vago, que é o 10º par de nervo craniano, ele passa entre a carótida e a jugular,
E o nervo vago, ele é um nervo parasimpático. É um nervo parasimpático. Então, ele vai acabar inervando as vísceras do pescoço, de tórax e parte de vísceras abdominais. E, por exemplo, o nervo vago, ele tem fibras que alcançam o coração, né, e acabam promovendo a bradicardia, a diminuição da frequência cardíaca. Fibras do vago chegam no estômago e aumentam o peristaltismo, relaxam o piloro. Quer dizer, a ação do vago depende muito do órgão que ele alcança por conta dos receptores existentes nesses órgãos. Mas ele atravessa o pescoço e depois ele vai se difundir pelo tórax e grande parte do abdômen. E ele fica entre a artéria carótida e a veia jugular nesse trígono chamado de trígono carotídeo. Qual é o nosso último trígono dos 4? O último trígono dos 4, colocaremos o músculo esternocleidomastoide novamente, só o músculo esternocleidomastoide, o platisma não precisa fazer parte dessa visualização. E deixa eu tirar um pouco do zoom para a gente ter uma noção espacial desse último trígono. E esse último trígono eu vou usar a canetinha aqui laranja de novo. Ele é um trígono delimitado pela linha mediana. Então, linha mediana. Aqui não consigo pegar por inteiro. Linha mediana. Pelo músculo omoióide. E pelo músculo esternocleidomastoide. Vejo que o esternocleidomastoide aparece bastante. Ó. Esternocleidomastoide, músculo omoióide e a linha mediana centralmente. Esse trígono é chamado de trígono muscular. Por que ele chama trígono muscular? Porque ele contém diversos músculos, que são os músculos infra-ióideos, que estão abaixo do ocioide, são 4 de cada lado. Nessa região nós encontramos também a laringe, a faringe e a traqueia e parte do esôfago, assim como a glândula tireoide e as glândulas paratireoides, né, a região mais profunda do trígono, conhecido como trígono muscular. Então, nessa exposição aqui, a região anterior do pescoço é uma região mais complexa, por conta das vísceras que aí ocupam o espaço. Nós podemos dividir essa região anterior em 4 áreas: o trígono submentual, trígono submandibular, trígono carotídeo e o trígono muscular.